Vou esperar, doutor Ricardo, 5 minutinhos para poder o restante da turma chegar, porque ela marcada para 20h30, e às vezes eles acabam atrasando um pouquinho. Eu não entendo porque que eu não visualizo o senhor de jeito nenhum. Mas aqui está aparecendo bem direitinho. Pois é, no meu, mas eu queria também poder ver. Se a senhora optar por clicar, acho que na foto da senhora ou na dele, vai aparecer. Deixa eu ver, se eu clicar na minha, só tem desativar vídeo, remover desfoque, ativar mudo no microfone. Então vai na dele. Não, a dele não aparece para mim. Lá em cima tem vários nomezinhos no meu aqui. RB, RC, agora eu não sei quem sou eu aqui. Essas aí são as siglas do pessoal. Quem é o moço? Esse moço lindo aí é doutor Ricardo. Obrigado, juiz do juizado, porque vocês pensaram que era o mundo dele, né? Mas eu vou já apresentar, não se preocupe. Doutor Ricardo, o senhor aparece com RC. Sim. Só que eu não visualizo a imagem do senhor. Não, RC não, RA. RA? E quem é RC, então? Não sei, deixa eu olhar aqui. RC é Rafael Cipriano. Tá. Pois então eu não sei o porquê, eu não visualizo. A senhora já tentou optar por colocar em tela cheia? Como é? Já não é aquele, né, modo de exibição em grade, é esse, Tiago? Aqui não, é modo tela inteira, não, tela inteira. Já tentei, mas mesmo assim não deu certo. Estou tentando já pela segunda vez. Aqui, por exemplo, só aparece dizendo que tem só o número de pessoas, mas não aparece. Mas tudo bem. Eu acho bom eu ficar olhando para a pessoa que está falando. Eu, pelo menos, eu fico incomodado de ficar ouvindo só o som. É uma neurose em mim mesmo. Mas ele está te vendo? Não sei, doutor Ricardo está me vendo? Eu acredito que se você desligar a sua câmera, aí você fica só vendo ele. Aí deixa só o microfone ligado, igual a gente. Deixa eu dar ativar aqui. Então, o doutor pode optar. Está desligado. O microfone do doutor está desligado. Pronto, agora vai ser só ele. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Eu só escuto, tá? Eu estou intrigada do senhor por algum motivo, viu, doutor Ricardo? Tenho que descobrir essa intriga, porque o senhor não aparece para mim. Cris, mas agora ficou aparecendo só a dele, grande. Para mim não aparece. Saiu da tela. Mas a senhora saiu da tela. Só tá Eu estou aparecendo ele pequenininho, agora. só a minha foto. Doutor Ricardo, Sim, pode falar. o senhor está vendo aí 2 quadradinhos ao lado e um dedinho embaixo? Sim, compartilhar a tela. Tente aí para ver se a professora consegue visualizar o senhor, mesmo que seja pela própria webcam da tela. Eu acredito que esse compartilhar a tela vai ser para vocês verem a mesma coisa que eu estou vendo. O computador do Isso. senhor, só que juntamente com isso aparece a webcam. Como assim? Tá aparecendo, Cris? Agora eu que não estou vendo a Cris. Eu cortei minha câmera para poder ver se o senhor apareceu. Voltou para minha imagem. Pronto, agora você voltou para mim. Cris não está vendo ainda? Não, meu amor, ainda não. Só vejo as siglas, olha, eu visualizo a foto de 3 alunos, aí o restante só as bolinhas com as iniciais. RV, RG, RC. No caso, não aparece nem a tela em preto dele? Não, nem a foto para mim. Não. Mas quando entrar todo mundo, a gente começa assim mesmo, não tem problema. Vocês fazem os prints aí, eu fico sem ter essa opção. Para mim também tá aparecendo bem a minha imagem bem pequenininha. É normal. Agora sumiu minha imagem. Agora a imagem dele está muito bom. A do senhor voltou agora? Agora sumiu, eu estou vendo você, eu não estou me vendo agora, mas é porque eu abri o chat. Tá. Parece que eu tenho que optar, ou eu vejo o chat. Tá ótimo as imagens dos dois. Então pronto, pessoal, boa noite. Inicialmente, deixa eu só clicar aqui para gravar aqui a aula para vocês, só um minutinho. Cris, Oi.
Ao lado desse bonequinho que tem um sinal de mais, tem um quadradinho para a senhora? Tem, já cliquei nele várias vezes. De chamada? Tem. Aparece as Aí seguintes você opções para mim. Coloca o modo de exibição do orador. Pois é, tentei já. Mas vou tentar de novo. Não. Modo de exibição do orador. Eu clico, mas para mim não acontece nenhuma alteração. Porque quando eu clico nele, aí aparece o doutor Ricardo. E é? É. Pois para mim, uma intriga aqui tá feia, nossa. Só aparece isso. Na realidade, eu clico qualquer um dos moldes e não muda nada para mim. Mas tudo bem, gente. Vamos fazer o que é possível. Mas pra Para gente, vocês visualizarem. pra gente tá bilateral, tá metade da senhora, metade... Então tá ótimo. Então eu vou pedir que vocês desliguem os microfones para que a gente possa iniciar aqui a gravação, tá bem? Boa noite a todos, agradecer a participação de cada um, e nessa noite agradecer especialmente a presença do Dr. Ricardo Henriques Amorim, juiz ele acabou de sair. Eu acho que ele clicou em alguma coisa e saiu, sem querer. Normal. E o bom que É tá melhor gravando. encerrar essa chamada e começar outra, aí pode ser que resolva o problema. Eu acho que Quando ele voltar, vocês me avisam aí. Ele voltou? não. Isso, Cris. Não tem, Pronto, o desligar Ricardo logo. voltou, pronto, voltou. Então, eu vou começar a gravação, tá bem? Tem microfone Liga os ligado. microfones, por favor. Deu certo? Voltei? Pronto, agora sim, voltou. Então, boa noite a todos. Nessa noite nós temos um convidado especial, né, que veio prestigiar a aula conosco. Na realidade, veio ser o nosso orientador, é o Dr. Ricardo Henriques, juiz de Direito do Juizado Especial de Cajazeiras, também juiz substituto na primeira vara de Cajazeiras e agora também cumulando a comarca de São José de Piranhas. Agradecer ao Dr. Ricardo de coração o senhor ter atendido o nosso convite. Eu aproveito para, de público, dizer o quanto admiro o profissional que o senhor é, a pessoa que o senhor é. Eu já fiz menção na sala de aula a sua figura, a figura da doutora Paula e do doutor Tiago, e do doutor Emerson, são juízes maravilhosos que eu tive a oportunidade de trabalhar, e nós sabemos que a nossa atividade do dia a dia é atividade muito estressante. Então, é muito consolador e muito bom poder trabalhar com uma pessoa como o senhor, que não só é uma pessoa de extrema competência, mas que é também uma pessoa muito boa, muito humana e muito educada com todos os seus funcionários e com todos os jurisdicionários. Então, agradecer, dizer que nós estamos comentando o assunto da aplicação da pena, fizemos já várias aulas, comentamos sobre a questão das 3 fases, né? Falamos da pena base, falamos da pena intermediária, e na aula de ontem nós iniciamos a falar sobre as causas de aumento e diminuição. Então, eu gostaria de passar a palavra para o senhor, quero que o senhor fique muito à vontade para compartilhar conosco a sua experiência e poder transmitir os conhecimentos que eu sei que são muitos que o senhor tem para passar para cada um de nós. Muito obrigado, boa noite a todos. É um pouco estranho não estar conseguindo ver todos vocês, mas são as circunstâncias do momento. Muito obrigado, Cris, pelo convite, é um prazer trabalhar com você no dia a dia, poder contar sempre com você, quase a qualquer hora do dia. E a Cris me pediu para vir aqui hoje para falar mais ou menos meia hora com vocês sobre a prática da aplicação da pena, como é que funciona a aplicação da pena no dia a dia do juiz, como é que ele se coloca diante da situação e ele faz essa dosimetria da pena. Antes de qualquer coisa, vocês estão no final da parte geral do Código Penal. Na minha opinião, na minha experiência de estudo, a parte geral do Código Penal é a parte difícil do direito penal e a dosimetria da pena é a parte difícil dentro da parte geral do direito penal. A boa notícia é que vocês estão terminando essa parte mais complicada do direito penal e vão para a parte com mais sangue, a parte mais interessante, que é a parte dos crimes em espécie, aquela que todo mundo tem alguma coisa para trazer, alguma história para contar, alguma dúvida para tirar. Realmente a parte geral e a dosimetria da pena são as mais complexas. E o que o juiz está fazendo no momento da dosimetria da pena? O que ele está fazendo é a individualização da pena. Eu vou colocando alguns artigos aqui, tentando colocar no chat, se eu não sair de novo da conversa. Eu estou botando aqui o artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal, que é o que fala sobre a individualização da pena. Esse artigo, muitas vezes, ele é utilizado para trazer diversas vantagens, diversas garantias ao réu. Principalmente na questão, por exemplo, recentemente não, já há alguns anos atrás, o STF, o Supremo Tribunal Federal, alguém está com alguma dificuldade? Não, doutor, tá ótimo, pode seguir. Tá bem. O Supremo Tribunal Federal, ele decidiu que a lei de crimes hediondos era inconstitucional no ponto em que ela dizia
que a pena por crimes hediondos deveriam ser cumpridas no regime fechado. O STF disse isso a partir dessa necessidade de individualização da pena, afirmando que não seria possível individualizar de forma abstrata a pena para todas aquelas pessoas que cometessem crimes hediondos, sempre no regime fechado. No entanto, essa questão da individualização da pena, ela não serve apenas para essa função garantista, de reservar direitos, mas ela também é a direcionadora do juiz no momento da dosimetria da pena, porque é ela quem vai indicar a necessidade de se fazer a proporção entre a pena que a gente vai aplicar para aquele caso específico e a função que a gente espera dessa pena. O crime cometido, os detalhes do crime cometido, os detalhes concretos, do fato concreto, devem ser levados em consideração, para que um crime, por exemplo, um homicídio simples, que tem a pena de 6 a 12 anos, você vê que tem um intervalo bastante grande, mas também cada homicídio é um fato que aconteceu no mundo. Cada homicídio deverá ter uma pena individualizada, deverá ter a sua pena aplicada de acordo com as circunstâncias. Nessas circunstâncias a gente leva as mais diversas questões do fato concreto, até mesmo a arma utilizada no crime, o momento em que esse crime aconteceu, o estado de espírito em que estava aquela pessoa, a motivação. E a individualização da pena, essa dosimetria da pena que nos possibilita isso. Na verdade, a individualização da pena ela passa por 3 fases. A primeira fase é a fase do legislador, que vai escolher esses espaços de pena, esses intervalos de pena. A gente tem diversas críticas a se realizar ao legislador nesse sentido. Por exemplo, hoje, falando do homicídio novamente, o homicídio simples ele tem uma pena de 6 a 12 anos. Um estupro de vulnerável, está lá no artigo 217-A do Código Penal, ele já vai ter uma pena mínima de 8 anos. Então, se você pensar que a vida é o maior valor que a gente tem no ordenamento jurídico brasileiro, seja falando em questão jurídica ou em questão moral, e você pensar que o estupro de vulnerável ele é hoje penalizado de uma forma mais gravosa, se a gente considerar a pena mínima, do que um homicídio que encerra a vida, a gente já vai começar a ver que o legislador às vezes falha, assim como o juiz também às vezes falha na dosimetria da pena, ninguém é perfeito. E a terceira fase é lá na lei de execução penal, que aí é quando a gente já tem a pena, já tem uma condenação, e o cidadão, o sujeito condenado, ele vai iniciar o cumprimento da pena. Vamos ficar então nessa segunda fase da individualização da pena, que é justamente a dosimetria da pena. E aí é interessante a gente voltar um pouquinho lá na teoria da pena. A teoria da pena é a parte do direito penal que estuda os motivos que existem a pena no ordenamento jurídico brasileiro, o porquê punir. E por que isso é interessante? Porque quando a gente vai falar de uma dosimetria, de uma individualização, a gente vai fazer uma proporção entre o bem jurídico lesado, o bem da vítima, a vida da vítima, a dignidade sexual da vítima, e a repreensão que é necessária se fazer diante dessa lesão, mas com o olhar voltado para essa finalidade da pena. Hoje, no ordenamento jurídico, a gente tem 3 finalidades da pena, assim, de uma forma bem tranquila. Vou escrever aqui também para vocês, até para se alguém quiser pesquisar depois melhor. A função preventiva, que é a função que ela volta a mais ou menos dizer assim, a preventiva geral. A partir do momento que uma pessoa furta outra pessoa em determinada circunstância e ela paga uma pena em decorrência disso, aí a gente vai ter a prevenção geral, porque as pessoas que estavam tentadas a cometer aquele crime em circunstâncias parecidas vão ver que, se cometerem, não vão estar impunes. E aí temerão cumprir aquele crime, evitarão de cometer o crime. A gente está prevenindo uma prática criminosa. A prevenção específica aí já é para aquele indivíduo que pagou a pena, para que ele sofra as consequências do crime que ele está cometendo e evite voltar a cumprir. A segunda é a retributiva. Na minha opinião, essa é a principal função da pena, porque ela se volta à teoria geral do direito. A retributiva é a ideia de justiça, retribuir aquela ação errônea através de uma sanção. Então, a gente vai fazer a medida da justiça para sanar, para punir aquele cidadão. Como ela volta lá na própria existência do direito. O direito ele existe para a aplicação da justiça, ela me chama mais atenção, e a que está mais em voga hoje, que é a função ressocializadora da pena, que é a ideia de trazer o delinquente para um estado de vida adequado, para um estado de vida harmônico, concedendo a ele, inclusive, os direitos sociais dele. Na aplicação da pena, a gente vai se fixar especialmente nas funções preventivas e retributivas. A função ressocializadora da pena, ela não entra na análise da dosimetria da pena. Então, quando o juiz vai analisar qual é a pena que ele vai aplicar para aquele crime, para aquele criminoso, ele não deve, a princípio,
pensar na ressocialização do sujeito. Por que não? Porque a lei manda que seja assim. Eu vou colar agora para vocês o artigo 59 do Código Penal. Esse artigo 59 ele é extremamente importante na dosimetria da pena, vocês já estudaram, que ele é aquele que prevê as circunstâncias judiciais. E aí vocês vão ver lá no finalzinho do artigo 59, vocês vão ver as duas finalidades da pena. A retributiva, que é a reprovação do crime, e a preventiva, que é a prevenção do crime. Podem ver lá no finalzinho. Aqui no artigo 59, que é o artigo guia da dosimetria da pena, o artigo 59 e o 68, que a gente vai falar dele ainda, não está prevista a ressocialização. A ressocialização ela vai aparecer depois da dosimetria da pena, quando a gente estiver na execução do sujeito, na execução da pena do sujeito, perdão. E aí está lá no artigo 1º da Lei de Execução Penal. Vou colar aqui também, e o número da lei. Aí sim a gente vê que a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Esse artigo ele é bem interessante porque ele fala de proporcionar condições. A gente vê aqui que a pena ela não é inefetiva se ela não promove a ressocialização do sujeito. A pena ela continua sendo efetiva mesmo se o cidadão não se ressocializar posteriormente. O que a discussão penal precisa é dar condições de ressocialização. Só que a ressocialização ela é parte muito mais do interesse do sujeito do que das condições que são oferecidas. Então, oferecer condições de trabalho é uma obrigação do Estado, oferecer condições de estudo é uma obrigação do Estado. Agora, se esse sujeito ele vai realmente estudar, ele vai realmente aproveitar as oportunidades de trabalho, aí não depende do Estado, depende da liberdade, que embora limitada, diminuída do sujeito na prisão ou no cumprimento da pena, ele persiste. Não dá para a gente pensar na pena como uma terapia, igual a gente vê em vários jornais, alguns operadores do direito defendendo. A ideia de uma pena que vai ser a solução para a vida daquele cidadão. Mas aí, feita essa ideia principiológica, então, o que o juiz está querendo quando ele vai dosar a pena? Ele está querendo individualizar a pena para que nenhum crime que seja diferente um do outro, não estou falando só assim, o 5.5 e o 5.5. O 5.5 é o furto. Estou falando assim, entre dois furtos. Mas cada furto tem as suas peculiaridades. E a pena deve ser dosada de acordo com as peculiaridades daquele crime e pensando nas finalidades da pena, quais são preventivas e retributivas, a aplicação da justiça e evitar que novos crimes, novas lesões sejam cometidas. E aí agora a gente vai pular lá para o artigo 68 do Código Penal. Vou copiar para vocês também para facilitar, mas quem tiver com o código aberto vale a pena. Cadê o artigo 68? Está aqui. Aí, cadê o chat? O artigo 68 é o que vai falar para a gente as 3 etapas da pena. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59, foi esse artigo que eu colei logo ali em cima, e ele fala das circunstâncias judiciais. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, do 61 até o 65. Por último, as causas de diminuição e de aumento de pena. As causas de diminuição e de aumento de pena estão espalhadas no Código Penal inteiro. E nas legislações extravagantes também. Agravante e atenuante a gente também tem em outras legislações extravagantes, as circunstâncias judiciais também tem, mas as principais são essas mesmo. Pronto. O juiz terminou a instrução probatória, já recebeu as alegações finais, só para a gente fazer um rapidinho aqui de processo penal que vocês ainda não viram. O processo penal, em regra, ele começa com inquérito policial lá na delegacia. O delegado colhe as primeiras provas, envia para o Ministério Público, é feita uma denúncia. Se o delegado achar que tem crime, ele vai fazer um relatório opinando pela denúncia, ou ele faria um relatório pelo arquivamento, e aí o Ministério Público é quem vai decidir se realmente é o caso de oferecer denúncia ou se é o caso de se arquivar. Então, o delegado já fez uma análise, o Ministério Público faz outra análise, oferece a denúncia, inicia a parte de defesa, se o juiz receber a denúncia, se o juiz entender que realmente há elementos o bastante. Inicia a fase de defesa, passada a fase de defesa, a gente vai para a fase de instrução probatória, que é onde vai ouvir testemunha, analisar a perícia, deferir documentos. Terminada a fase instrutória, fase de debates. A regra, pelo Código Penal, é que a instrução e a fase de debates ocorram dentro da própria audiência. Isso às vezes dá certo, às vezes não. Muitas vezes não dá certo e a gente precisa repartir. Fazer a oitiva das testemunhas e depois fazer as alegações finais em um momento secundário. Alegações finais é o último momento em que o Ministério Público e a defesa vão falar sobre o caso. E aí vem para a sentença. Como é que funciona o processo decisório? O juiz na sentença vai fazer um relatório que é relatar, contar tudo o que aconteceu naquele processo.
Ele acabou de ler o processo, ele precisa voltar falando sobre a denúncia, falando sobre as provas que foram colhidas, sobre a defesa. Pronto, o juiz decidiu que é o caso de condenação na análise das provas. Nessa análise das provas, o juiz já vai pensando os pontos que são importantes daqueles fatos para a aplicação da pena. Como assim? Vamos lá, pegar o caso de estupro de vulnerável que a gente falou agora há pouco. Suponhamos que quem estuprou foi o pai. Existe uma causa de aumento nos crimes de estupro, que é quando o crime é praticado pelo ascendente, pelo pai, pelo padrasto. Então o juiz já viu lá, nas provas, que o estuprador é o pai da pessoa estuprada. Ele já vai dizer, isso é uma causa de aumento, isso é importante para ser levado em conta. Mas, majora, não agrava não. Vamos lá. É uma causa de uma circunstância majorante. É porque veio uma pergunta se a questão do estupro agrava ou não. Eu vou procurar, já que enquanto eu vou falando, eu vou procurando aqui. Se eu achar, eu coloco. Se eu não achar, a gente deixa para depois. Mas suponhamos que em vez de ser o pai, aí foi um amigo muito próximo da família. Amigo muito próximo da família não é causa de aumento e não é causa... Pronto, coloquei aí o 226, inciso 2. Aumenta-se da metade se o agente é ascendente. Então, aquele fato que a gente estava falando, aquela equiparação do crime de homicídio, agora o crime de estupro foi lá para frente. A dignidade sexual no ordenamento jurídico brasileiro passa a ter mais valor do que a vida, em tese. Mas vamos voltar aqui. Suponhamos que família. Aí eu vou dizer o seguinte, isso não é mais uma causa de aumento. Pode ser... Alguém com o microfone aberto? Quer falar alguma coisa? Vamos lá. Pode ser que se entenda essa questão da intimidade, daquela proximidade, até como uma agravante. Mas mais provavelmente ela vai entrar dentro da culpabilidade, lá na circunstância judicial. O fato de ser um amigo próximo da família. Como é que o juiz... Mas o que acontece? Vamos lá. Até vou aproveitar a pergunta que foi sobre agravante. A gente viu aqui que o estupro realizado por um pai é uma causa de aumento de pena. No entanto, no artigo 61, inciso 2, a linha E, a gente já tem a mesma ideia prevista como uma agravante. Vou lá aqui. Isso aí é para os crimes em geral, né? Pode ser tanto pela a linha E, quanto pela linha F, que é a linha F é a da Lei Maria da Penha. E também, essa mesma circunstância de ser o pai quem estuprou, ela pode ser considerada uma culpabilidade, que aí a gente já está lá no artigo 59 do Código Penal. Só um parêntese, o que é a culpabilidade do artigo 59 do Código Penal? A culpabilidade é algum fator que justifica que aquele fato, é algum fator, alguma circunstância que diga que aquele fato merece uma reprovação mais acentuada, uma reprovação social mais acentuada. Então a gente fala que a culpabilidade dentro do artigo 59, dentro das circunstâncias judiciais, é a carta branca. Tudo que a gente não consegue, que é relevante, e a gente não consegue inserir nas demais circunstâncias judiciais, a gente vai trazer para a culpabilidade. Então, vou repetir, para a gente não ficar, porque já está confuso, mas vamos lá. Um estupro de vulnerável praticado pelo pai. Esse fato de seu pai pode ser considerado circunstância judicial na culpabilidade, uma agravante no artigo 61, inciso 2, a linha E ou F, como pode ser também uma causa de aumento de pena naquele artigo que eu não me lembro mais, é o 226, para esse crime específico. Como é que o juiz deve fazer nessa situação? Vocês aprenderam que a dosimetria da pena é feita em 3 fases, sendo que a primeira fase é das circunstâncias judiciais, a segunda fase é das agravantes e atenuantes, e a da terceira fase é da causa de aumento e de diminuição de pena, e é isso que diz o artigo 69. No entanto, quando o juiz está lendo a sentença, o processo, e vai começar a elaborar a sentença, já decidiu, ele faz mentalmente o trabalho ao inverso. Por quê? Embora esteja tipificada essa mesma circunstância para as 3 fases da pena, eu não posso usar para aumentar no artigo 59, para aumentar no artigo, nas agravantes, no 61, e para aumentar no artigo 226, porque senão eu estaria incorrendo em um bis in idem.
Guardem esse bis in idem para quando vocês forem advogar, porque a maior, 90%, fiz alguma besteira aqui de novo, porque aí saiu tudo. Saiu meu rosto, mas não tem problema não. Que 90% dos recursos que são providos em direito penal, eles fazem uma mudança na dosimetria da pena por afirmar que o juiz incorreu em bis in idem. O que é o bis in idem? É a proibição de se utilizar uma mesma circunstância nas 3 fases da dosimetria da pena. Se eu usasse o fato de ser pai na circunstância judicial, na agravante e na causa de aumento, eu estaria punindo este estuprador 3 vezes pelo mesmo fato, o fato de ser pai daquela pessoa estuprada. Essa é uma proibição, uma violação ao direito penal, ao direito constitucional. Então, como é que o juiz... Só que o que acontece? Para evitar bis in idem, o juiz tem que considerar a circunstância, aquele detalhe do processo, em uma das 3 fases. Ele deve começar pela fase que mais aumenta ou que mais diminui. O fato de ser pai, ele vai trazer maior importância na causa de aumento de pena. Então, apesar de eu começar pela circunstância judicial na redação, no meu processo decisório eu tenho que pensar esse fato e jogar para a última fase. Essa situação ela encontra-se rotineiramente na questão da reincidência também. O reincidente, a reincidência é uma causa de uma circunstância agravante, artigo 61, inciso 1, e ela também pode ser considerada ao mesmo tempo como um antecedente. No artigo 59, no caput lá, a segunda circunstância judicial a ser analisada. Então o juiz viu lá que aquele réu tem uma condenação anterior transitada em julgado. Na hora do processo decisório dele, ele pega, pinça esse detalhe do caso concreto, joga para a segunda fase. Então, na redação, no cálculo da pena, a ordem é circunstância judicial, agravante, atenuante, causa de aumento ou diminuição de pena. No processo decisório, ele é justamente o inverso. Causa de aumento ou diminuição de pena, agravante, atenuante, circunstância judicial. É complicado mesmo. Como é que a gente aprende isso? Fazendo e lendo sentença. Só a prática que vai sedimentar, que a gente vai percebendo esses detalhes, percebendo essas questões. E é muito importante que vocês percebam, ainda que nunca tenham a pretensão de ser juízes, que nunca forem fazer uma dosimetria de pena na vida, é necessário para que vocês, enquanto advogados, possam recorrer das penas que forem aplicadas, enquanto promotores possam recorrer das penas em que for aplicado. É muito importante que vocês dominem, reiterem, treinem essa questão. Cálculo de pena é, de longe, a maior parte dos recursos providos no direito penal. Até fazer um rápido parêntese aqui. Às vezes as pessoas dizem muito que o direito penal, o juiz, ele trabalha muito vinculado ao promotor, porque a maior parte das sentenças penais são condenatórias. Eu não sei se são condenatórias, mas eu acredito que sejam. Não porque trabalha muito vinculado ao promotor. Lembra quando a gente estava falando aqui das fases do processo e a gente falou que o delegado lá no início colheu as primeiras provas, disse, tem indício de crime. Na sequência, o promotor leu os primeiros elementos e disse, tem indício de crime, ofereceu denúncia. Então, a gente já teve aqui 2 análises imparciais, basicamente imparciais, pessoas que não têm um interesse pessoal naquele processo, que estão dizendo que ali há indício de crime. A chance de realmente haver um indício de crime é maior. No processo civil, a gente não tem essa fase preliminar de colheita de provas, nem esse juízo realizado antes de se começar o mesmo processo. Então aí a gente já tem uma chance maior de ser procedência ou sem procedência. No processo penal, em razão dessas preliberações, dessas pré-análises, dessa prévia colheita de prova, a chance de chegar a uma condenação, ela é maior. Mas a gente tem muitas absolvições também, pelos mais diversos fatores, por se perceber no final que aquele fato não é crime, ou que não é aquela pessoa, ou que não ficou provado bastante. Eu não sei realmente qual é a proporção de maiores crimes ou não. Feita eu espero que eu esteja sendo claro, dentro do possível. Vamos estudar um pouquinho aqui as circunstâncias judiciais, naquilo que for os mais complicados. A culpabilidade, a gente já falou, os antecedentes. O que são antecedentes? Há antecedentes hoje, para ser honesto, tem para todo gosto, na jurisprudência e na doutrina. O conceito de antecedente tem para todo gosto. Vou falar o que prevalece e a jurisprudência que a gente usa, que eu uso. É a jurisprudência do STJ, que diz que antecedentes são todos os fatos praticados
anteriores e que já possuam trânsito em julgado. Então vamos lá. Crime praticado em 2010. Condenação em 2018. Aí o sujeito também praticou um crime B, praticado em 2011. Condenação. Quando eu falo condenação é com trânsito em julgado, tá bem? Em 2012. Aqui eu tenho um antecedente para essa jurisprudência que a gente utiliza, que é a jurisprudência do STJ. Então, o crime A foi praticado em 2010, a condenação transitou em julgado em 2018. O crime B foi praticado em 2011, a condenação saiu em 2012. Eu estou diante de um antecedente. Aqui eu não estou diante de uma reincidência. A reincidência ela tem menos disputa na jurisprudência, porque a lei traz o conceito dela. Vou jogar aqui, artigo 63. Por que eu não estou durante a reincidência? Para que a gente tenha uma reincidência, eu preciso que o segundo crime, o crime B, tivesse sido praticado depois de 2018, após o trânsito em julgado da condenação do crime A. Isso é um conceito de reincidência, apesar de estar na legislação, apesar de ser um conceito que ele possua alguma tranquilidade, assim, de não tem muito debate jurisprudencial, a gente vê muito erro na aplicação da reincidência, no conceito de reincidência, por acreditar que qualquer pessoa que pratica um crime anterior seja reincidente. No linguajar popular nem se fala, mas nós somos estudantes de direito, a gente precisa dominar este conceito. Eu só tenho reincidência se o segundo, terceiro, quarto crime, enfim, o crime subsequente tenha sido praticado após o trânsito em julgado do primeiro crime, do crime anterior. Mas para antecedente eu não preciso desse rigor todo. Basta que aquele crime tenha sido praticado antes do crime anterior e haja já a condenação transitada em julgado. Veja bem, se às vezes isso acontece de um crime A ser praticado em 2011, a condenação do crime A só saiu em 2015. O crime B foi praticado em 2009. Deixa eu ver, não. O crime B foi praticado em 2009 e ele está sendo julgado em 2016. As datas aqui também fora da realidade, estão muito espaçadas uma da outra, mas tudo bem. Vocês veem que o crime B foi praticado antes, mas ele foi praticado antes do crime A, mas ele está sendo julgado depois do crime A. Nós não estamos aqui diante de um antecedente. Só é possível falar em antecedência se o crime tiver sido anterior, por isso antecedência. Luzia, não entendi sua pergunta. Vou pedir você para repetir, ou se não abrir o microfone rapidinho e fazer a pergunta para a gente. Doutor, boa noite. É porque no caso que o senhor escreveu, eu falei que ele já respondia com a reincidência. Já que o trânsito em julgado foi em 2016, segundo o exemplo aí, né? Em 2015, aliás. Sim, não. Aí no crime A, ele não vai ser julgado como reincidente, porque quando ele praticou o crime em 2011, o crime B ainda não havia transitado em julgado. Para reincidência, eu preciso trânsito em julgado anterior. A ideia da reincidência é o seguinte: o sujeito já cometeu o crime, já foi condenado, transitou em julgado, e ainda assim, mesmo ele vendo a efetiva aplicação do direito penal, ele volta a cometer o crime. É um requisito muito rigoroso. Ele exige trânsito em julgado anterior. Foi até bom que a gente já passou por reincidência, por conceito de reincidência. Outra situação que eu posso ter antecedente. Essa situação em que eu não tenho uma reincidência, mas tenho um fato anterior que já transitou em julgado. Outra situação, eu tenho duas condenações. E as duas condenações serviriam como reincidência. Eu posso utilizar uma condenação na agravante da reincidência e outra condenação como antecedente. Não está aqui em bis in idem, porque são dois fatos diferentes. A jurisprudência, a gente aplica aqui também na primeira vara, entende o seguinte: se eu tiver até 3 reincidências ou 3 antecedentes, 3 fatos anteriores já transitados em julgado, eu consigo usar os 3 no artigo 59, como antecedente, como conduta social, uma conduta social que é desvirtuada porque essa pessoa já praticou até 4 crimes, e na personalidade do agente.
dizendo que a personalidade dele é voltada para o crime, tanto que ele possui 4 condenações. O que é importante é que eu não repita nenhuma das condenações. Ele tem 4 condenações, uma reincidência, uma culpabilidade, uma reincidência, um antecedente, uma conduta social e uma personalidade. Recentemente eu achei um julgamento isolado, também uma 5ª reincidência na culpabilidade, desde que o sujeito ainda estivesse em cumprimento de pena. Mais ou menos assim. Vocês estão vendo aí vários fatos na mídia, na rua acontecendo. Pessoas com tornozeleira eletrônica cometendo furtos. Tem sido recorrente, o WhatsApp tem sido aos montes. É mais culpável, sim. A pessoa está cumprindo uma pena com benefício penal e ela ainda assim está cometendo crime. Mas, como eu disse, ainda não há jurisprudência pacificada, não há uma tranquilidade em se utilizar antecedente na culpabilidade. Eu entendo proporcional, entendo bastante razoável e dá para aplicar sim. Vamos lá. O que é a conduta social? Aí os outros elementos eu acho que dá para a gente passar mais rápido, porque eles são mais simples. A conduta social, a gente vai analisar como é que aquela pessoa se porta em relação aos pais, aos filhos, aos vizinhos, se paga bem as contas. Não está aparecendo o quê? Minha cara? É minha cara que sumiu? Pronto, ok. Deve ter sido algum probleminha na internet. Já a personalidade do agente. A gente vai analisar se essa pessoa tem algum desvio de função. O ideal mesmo era que a gente fizesse o exame psicológico para analisar a personalidade do sujeito. Eu realmente só usei até hoje agravar a situação do sujeito, aumentar a pena base pela personalidade em razão de condenações anteriores. As circunstâncias do crime, os motivos primeiro. Os motivos é porque existem os mais variados motivações para se praticar um crime. Uma pessoa que pratica um furto porque está desempregada é completamente diferente de uma pessoa que pratica um crime, por exemplo, um furto, entra numa loja e rouba um monte de bebida alcoólica porque ele quer se divertir. A gente vê muito em pessoas mais saindo da adolescência ou em adolescentes, pode ficar à vontade com a pergunta, quando eu falar, saindo da adolescência praticando crimes, inclusive por diversão. E essa situação ela precisa ser levada em consideração. Pode falar. Quando o senhor vai avaliar a reincidência ou os maus antecedentes do indivíduo, o senhor olha para o grau de periculosidade do indivíduo, ou então os crimes que ele praticou, os delitos que ele praticou. Por exemplo, se vai pesar mais porque uma vez ele cometeu um homicídio e da outra ele cometeu um furto normal. Existem possibilidades de se fazer isso sim. Por exemplo, eu já fiz em algumas dosimetrias da pena de analisar porque é o seguinte, a circunstância, antes da gente entrar nessa questão, só falar o seguinte, a circunstância judicial, a gente não, nem a circunstância judicial, nem as agravantes e atenuantes, a gente tem o valor fixo de quanto eu vou aumentar ou diminuir a pena. Eu não tenho dizendo igual nas causas de aumento, que é a circunstância judicial, o aumento de 1/8. Depois eu vou voltar até nesse fato, foi até bom você ter perguntado que eu estava esquecendo dessa questão, quanto se aumenta. E aí, na análise de quanto vai se aumentar, vai da fundamentação, da análise dessa circunstância. Já em 3 ou 4 vezes eu aumentei um pouco mais na circunstância judicial pelo crime anterior ser um crime hediondo ou por ser da mesma natureza. Uma pessoa que pratica 4 furtos, ela merece maior reprovação do que uma pessoa que praticou um furto e uma direção de veículo embriagado. Uma pessoa, ela demonstra que ela tem um problema com aquele crime específico. Uma pessoa que cometeu um crime hediondo, um estupro de vulnerável, um homicídio qualificado, um tráfico de drogas, também é necessário que se pese mais. Essa não é uma regra jurisprudencial tranquila, mas eu já fiz isso sim. Agora vamos falar um pouquinho, aproveitando a deixa, para a gente falar um pouquinho de quanto se aumenta em cada uma desses momentos onde não há. O artigo 59, deixa eu terminar aqui as circunstâncias judiciais primeiro. As circunstâncias do crime, noite, se é dia, até mesmo um homicídio que é praticado num local ermo ou num local populoso, na casa da própria vítima, isso são circunstâncias que podem e devem ser levadas em consideração. Uma circunstância, por exemplo, bem fácil da gente entender. Um sujeito que está portando uma arma de fogo. E ela está portando uma arma de fogo na BR. Lugar onde não há população, não há muitos residentes. E agora você imagina, por exemplo, uma pessoa portando uma arma de fogo na pracinha do Leblon na sexta-feira à noite. Já tem uma quantidade enorme de pessoas circulando ali. Naturalmente, o risco de lesão que aquele porte de arma está causando é muito mais grave lá na pracinha do que na BR. Então eu preciso levar isso em consideração para aplicar a pena. Circunstâncias, então a gente vai olhar tempo e local. Em regra é isso.
é dia, é noite, é Natal, é uma festa familiar, é na praça, é em local populoso, é em local afastado. Aí depende muito do crime. E as consequências do crime, cada crime vai deixar uma lesão diferente. Isso também precisa ser levado em consideração. O que é importante que o juiz faça? Um furto, por exemplo. Todo furto causa lesão patrimonial. Todo furto consumado vai causar lesão patrimonial. Eu não posso pegar a simples lesão patrimonial e usar para colocar como circunstância judicial para tirar a pena do mínimo legal. Esse fato, lesão patrimonial, já foi considerada pelo legislador quando ele aplicou a pena de furto de 1 ano, a pena mínima. Então já está lá nesse 1 ano essa circunstância de ter causado uma lesão patrimonial. Agora, um furto de um aparelho celular não se compara, por exemplo, com um furto realizado de R$500 mil, R$300 mil em uma conta bancária, um estabelecimento comercial de grande porte. Então, se eu tiver um furto cuja lesão patrimonial ela seja significativa, aí eu já tenho uma consequência muito maior. E o comportamento da vítima? O comportamento da vítima é uma coisa estranha que foi criada pelo legislador posteriormente, e é algo que o uso dela é muito complexo. Hoje se tem na doutrina e na jurisprudência que o comportamento da vítima só pode ser usado para beneficiar o sujeito. Só que o que acontece? As circunstâncias judiciais, elas não, em regra, a maioria da doutrina, tem doutrina que diz o seguinte: se eu tenho uma circunstância judicial ruim e uma boa, eu devo compensá-las. A maioria da doutrina e da jurisprudência diz que existe circunstância judicial negativa e neutra. Não existe circunstância judicial benéfica, que traga a pena para o mínimo legal. Então acaba ficando o comportamento da vítima perdido aí. Mas o que é o comportamento da vítima? A vítima tem o toca-fita, para mostrar a minha idade, o toca-fita do seu carro furtado. Se ela deixa o carro dela parado, estacionado, numa rua escura, com as portas abertas, ele está possibilitando a prática daquele crime. Ele está facilitando a prática daquele crime e aí teria aí uma atenuação da pena do sujeito. Se vocês forem contar comigo, vocês vão perceber que no artigo 59 são os 8 circunstâncias judiciais. Em razão disso, a jurisprudência e a doutrina meio que estipularam que para cada circunstância judicial você tem o parâmetro de 1/8 da diferença, do parâmetro legal. Como é que é isso? Vou pegar aqui um crime hipotético que a pena seja de 1 a 9 anos. Então eu vou pegar o intervalo de 1 a 9 anos, que dá 8, 9 menos 1 dá 8, vou dividir por 8, e aí vou dizer, para cada circunstância judicial, eu tenho por parâmetro 1 ano. A regra seria o quê? Pensei lá um motivo grave, vou aumentar de 1/8. 1 ano. Então aquele crime que era de 1 a 9 anos, a pessoa sai com a pena base de 2 anos. Mas aí teve a pergunta, né? Mas esse antecedente que eu estou usando aqui é um antecedente por um crime hediondo grave. Então, posso aumentar um pouco mais? Pode. O juiz vai fundamentar, o juiz vai justificar, então vou aumentar de 1 ano e 3 meses, por exemplo. Vai depender sempre da fundamentação. O que é mais importante aqui é que a circunstância judicial não aumente a pena em tamanho maior nem igual do que a agravante e a atenuante. Porque a agravante e o atenuante, eles precisam ser mais gravosos por estar na segunda fase da dosimetria da pena. Aí vamos lá para as agravantes e atenuantes. Não entendi a pergunta de novo. Vamos lá. Como funciona o entendimento do juiz diante de um crime? A doutrina, Tiago, fala que nesse crime específico a gente tem um crime de perigo abstrato, então ele vai praticar crime de porte de arma de fogo, mesmo estando desmuniciada. É um entendimento bem jurisprudencial e bem circunstancial, bem específico do porte de arma de fogo, porque a jurisprudência brasileira ela é muito desarmamentista mesmo. O crime de porte de arma de fogo hoje é um crime que ele praticamente pegou a pessoa armada, vai chegar no crime independente de qualquer justificativa que a pessoa tenha, independente de estar desmuniciado ou não. Existe jurisprudência que entende que mesmo a arma desmontada, ela é crime, desde que montada ela esteja apta a efetuar disparo. Então você vê assim que o perigo de dano daquela arma desmontada, sem munição, é extremamente reduzido, mas mesmo assim a jurisprudência tem entendido que é a prática de um crime, por ser crime de perigo abstrato.
Essas tipificações do crime vocês vão começar a estudar no próximo semestre, quando estiver nos crimes em espécie. Crime de perigo abstrato é o seguinte: eu não tenho perigo à vista, mas abstratamente, pensando aqui, essa pessoa pode montar a arma dele, municiar a arma dele, sair de casa e cometer um homicídio, cometer uma lesão corporal usando a arma de fogo, então a gente já pune antecipadamente essa pessoa só pelo fato dela portar arma de fogo. Mas não é um entendimento que você pode generalizar para os mais diversos crimes, porque realmente é um crime específico do porte de armas de fogo. No artigo 61, atenuantes e agravantes. Artigo 61 e artigo 65. Atenuante e agravante, a gente já tem, pela jurisprudência da doutrina também, a ideia de 1/6 da pena. Por que 1/6? Para os militares já tem mais discussão doutrinária, porque o militar ele nunca deixa de ser militar. Então a gente vai ter que analisar se ele mantém ou não o porte de armas posteriormente a esse fato dele não ser mais da ativa. O militar ele entra em reserva, ele não deixa de ser militar. Vamos lá. Por que é 1/6 agora? Porque aqui, se você contar, não dá 6 agravantes, até porque podem ter outras agravantes previstas na legislação extravagante. 1/6 é porque das causas de aumento de pena espalhadas pelo Código Penal, a causa que menos aumenta é 1/6 e também as causas que menos diminuem é de 1/6. Então, por perceber isso, a jurisprudência definiu esse 1/6 como um parâmetro bom para se aumentar em caso de agravantes e para se aumentar em caso de diminuição. Lembrando que agora a gente já tem uma pena base. Então, naquele crime lá, a gente já estava em 2 anos. E agora a gente vai ter como é que a gente faz o cálculo das agravantes e das atenuantes. Eu pego o intervalo ainda, aquela pena que a gente estava conversando era de 1 a 9 anos, eu vou pegar o intervalo de 8 anos e vou dividir de 1/6. Eu vou fazer o cálculo aqui, já estou com o computador na frente. Pronto, aí eu tenho 16 meses. Só uma dica, é muito mais fácil a gente dividir por 6 se eu multiplicar os anos pelos meses. Então, 12 vezes 8 deu 96 meses, dividido por 6 deu 16 meses. 1 ano e 4 meses a mais de pena se for um agravante, e eu reduziria 1 ano e 4 meses se for um atenuante. Vamos pegar a ideia de ser uma atenuante para a gente trabalhar com uma outra problemática. Eu tinha uma pena, então, de 2 anos. E agora eu vou ter que diminuir essa pena de 1 ano e 4 meses, porque eu achei um atenuante. Um exemplo aí, o rapaz é menor de 21 anos, o criminoso é menor de 21 anos, a gente diminui a pena dele de 1 ano e 4 meses nessa atenuante. Só que eu havia aumentado a pena de 1 ano só. A pena mínima desse crime é 1 ano. Eu não vou poder diminuir a pena, atenuar a pena na segunda fase da dosimetria da pena para aquém do mínimo. Entendimento sumulado pelo STJ. Enquanto eu vou conversando com vocês, vou tentar achar a súmula aqui, que eu não me lembro o número dela não. Mas o que eu estou tentando dizer é o seguinte: na primeira e na segunda fase das dosimetrias da pena, eu não posso ter pena superior, pena além do máximo, nem pena aquém do mínimo. Vamos lá, súmula 231 do STJ, a Cristiano já achou. Só fala da atenuante a súmula, mas aí a gente usa a lógica com sinais trocados. Também serve a mesma lógica, a mesma razão de decidir para as atenuantes, para as agravantes. Não pode agravar além do máximo. Eu só vou poder ter pena além do máximo e aquém do mínimo na terceira fase da dosimetria da pena, na aplicação das causas de aumento e de diminuição de pena. Qual que é a grande dificuldade para o juiz nas circunstâncias agravantes? Nas circunstâncias atenuantes nem tanto, mas nas circunstâncias agravantes, lembrar que elas existem. A gente vê uma grande quantidade de sentenças penais, eu já vi como advogado, eu já vi trabalhando no Ministério Público como assessor também, uma grande quantidade de sentenças, e às vezes também já vi sentença minha também, em que passou batido circunstâncias agravantes. Realmente a dificuldade de lembrar da existência delas, percebê-las no processo é maior. Não sei por quê. O que eu sempre falo para os estagiários leiam o artigo 61 toda vez que for começar a fazer uma pena. Leiam porque eu sempre leio. Toda vez que eu vou começar a fazer uma pena, eu dou uma lidinha, uma batida de olho no artigo 61 para ver se tem alguma coisa ali. Quando eu trabalhava no Ministério Público, eu ia fazer as alegações finais, já estava estudando para ser juiz também, então já tinha esse interesse
Toda vez que colocava lá tudo, li o artigo 61, já li o artigo 61, sabe Deus lá quantas vezes. E o porquê eu realmente não sei. Se vocês forem olhar o artigo 61 e vocês forem olhar o artigo 121, parágrafo 4º, o artigo 121, parágrafo 4º, é o artigo que vai qualificar o homicídio. Deixa eu só ver se é o parágrafo 4 mesmo, que agora fiquei na dúvida, se é o parágrafo 4 ou o parágrafo 2. As qualificadoras do homicídio, a grande parte deles é o parágrafo 2º, errei mesmo. A grande maioria do parágrafo 2º do artigo 121 são muito parecidos ou equiparam-se a causas agravantes. Eu nunca vi nenhum promotor se esquecer de qualificar o crime de homicídio. Mas, por algum motivo, juízes e promotores esquecem da existência de agravantes. Então, vamos lá, a gente vê, por exemplo, motivo fútil ou torpe, qualificador de homicídio. Todo homicídio que tem alguma motivação descoberta, que seja fútil ou torpe, vai estar lá na denúncia, vai estar lá na condenação. Facilitar, segurar a execução de crime também é qualificador do homicídio. Traição, emboscada também. Meio insidioso, cruel também. Contra a série indecente não é. Aí os outros aqui a gente já para de ser. Mas o porquê que se esquece dessas agravantes? E aí eu vou só se lembrar da reincidência. Então é muito importante que vocês estejam atentos a essas agravantes. Quais são as agravantes que eu já usei e vou trabalhar aqui com vocês para a gente falar caso prático. Uma delas que eu acho interessante, porque por causa da recorrência de acontecimentos, é o motorista de Uber, o motorista de táxi, que dá uma corrida para o assaltante. A gente teve até recente, na primeira vara, um rapaz que deu carona para o assaltante. O assaltante pediu carona, ele deu, chegou num determinado local mais ermo, o assaltante anunciou o assalto, colocou a arma, levou o tênis e a moto do rapaz, se eu não me engano. Isso já aconteceu algumas vezes. Aonde que entra essa agravante? Por exemplo, no artigo 61, inciso 2, a linha C, mediante dissimulação. O sujeito dissimulou que estava indo pegar uma carona e colocou e utilizou-se para cometer o assalto. O primeiro caso que eu peguei com dissimulação foi até mais grave. O rapaz disse para o assaltante disse para o assaltado que ele iria levar ele até uma moça para fazer um programa, e aí foi levando, a moça havia realmente uma moça no bequinho, no lugar ermo, e chegou lá no beco, ele anunciou o assalto. E aí, novamente, a gente tem uma dissimulação. Um outro que a gente usa muito, aí é muito mesmo, é o artigo 61, inciso F, que é o da Lei Maria da Penha. Esse artigo ele foi incluído pela Lei Maria da Penha, ele é pensando na Lei Maria da Penha, mas você vai ver aí no finalzinho dele, deixa eu copiar aqui para vocês, eu já tinha copiado, mas aí vocês vão ver no finalzinho dele, que ele fala que ele tem uma cláusula maior de abertura, porque é o seguinte, ele é ou com violência contra a mulher na forma da lei. Tudo que vem antes, abuso de autoridade, prevalecendo das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ele pode ser aplicado para os crimes em geral. Não é necessariamente somente aplicável para a mulher em situação de violência doméstica. Outra questão que é importante. Esse artigo, ele não é aplicável, por exemplo, no caso de lesão corporal, porque a lesão corporal ela possui uma qualificadora para os leis de crime de violência doméstica, sendo contra a mulher ou contra homem. O artigo 129 ele prevê essa causa de aumento. No entanto, nos crimes de ameaça, por exemplo, a gente não tem nenhuma causa de aumento nesse sentido e a gente utiliza essa agravante. Toda vez que a gente tem violência doméstica, só com ameaça ou com ameaça e violência. Já usei também, esse foi outro caso interessante, o artigo 61, cadê? Quando o ofendido estava sob imediata proteção da autoridade. O que é isso? É o seguinte, a vítima está dentro da viatura da polícia militar, está ali acobertada pela polícia militar e o agente ainda assim pratica o crime contra essa pessoa, descarado, né, na frente da autoridade que está ali protegendo aquela pessoa. O que eu vi foi uma queimadura, foi uma situação. Sim, pela primeira vez eu estou lhe visualizando. Mas não está me ouvindo, né? Estou lhe ouvindo, sim. Opa, aqui está dando. Vamos lá. Já falamos bastante das agravantes, vai passar para as atenuantes.
As atenuantes que a gente mais usa é a atenuante da menoridade relativa, menor de 21 anos. Então, todo mundo que é menos de 21 anos tem uma atenuante aí de graça, de grátis. É interessante a gente linkar esse artigo 65, inciso 1, com o artigo 115 do Código Penal, porque além de ter esse benefício da atenuante, o criminoso menor de 21 anos, é quando ele pratica o crime que interessa. Então, se ele praticou o crime com 18 e só foi condenado com 26 anos, ele vai ter essa atenuante e ele vai ter uma causa de diminuição do prazo de prescrição. Vocês ainda não estão no artigo 115, eu estou adiantando. Mas os prazos de prescrição eles reduzem pela metade para o agente menor de 21 anos. E a confissão do crime também, ela é bastante utilizada. Artigo 65, inciso 3, a linha D. A confissão ela tem que ser espontânea. A espontaneidade aí é uma discussão na jurisprudência. Há quem diga que espontaneidade é o seguinte: o sujeito foi pego em flagrante delito. Se ele confessa, ele não está confessando espontaneamente. Ele está confessando porque ele não tem onde enfiar a cara, ele não tem o que fazer. A coisa já está mais esclarecida do que tudo. Atualmente, o que a gente vê na prática, na jurisprudência, é a seguinte situação. A partir do momento que a confissão é importante naquele caso concreto para a condenação do sujeito, é utilizada a confissão em benefício do sujeito. Há juízes também que oferecem a atenuante da confissão. Quando vai no interrogatório, já pega e já fala: o senhor não tem obrigação de responder as perguntas. Deu errado? Alguma coisa? Não, tá tranquilo. Para Renoue fechar a tela. Para quem? Tá dividindo a tela. Renoue. Tá bem. Agora a professora não tá. Mas eu estou aqui, gente, não se preocupe. É porque essa E aí, deu certo tá aí, melhor do Efigênia? que a minha imagem, pessoalmente. Deu certo. Bem, aí vai para a confissão. Um outro que eu quero falar bem rapidamente é sobre a linha B do inciso 3, procurado por sua espontânea vontade com eficiência logo após a prática do crime. Deixa eu achar aqui que fica melhor para vocês lerem. A linha do 65, inciso 3, a linha B. E por que eu quero chamar a atenção de vocês para isso? Porque a gente tem lá na parte do crime tentado, dentro lá do 14, 15, arrependimento posterior. Nós temos essas duas situações que se equiparam, só que uma é causa de diminuição de pena, artigo 16 do Código Penal, e a outra é uma atenuante. Qual que é a diferença? O artigo 16, ele precisa ser até o recebimento da denúncia, e a linha B não tem essa exigência, embora fale assim, antes do julgamento reparar o dano. Então a gente vai ter, se foi antes do oferecimento da denúncia, a gente tem uma causa de diminuição de pena. Se for posteriormente ao recebimento da denúncia antes do julgamento, a gente tem uma atenuante. Deixa eu ver, tem uma outra circunstância também, a questão da embriaguez. Que aí já é na agravante. Vamos voltar rapidinho na agravante. O que? A gente tem os crimes, a situação da embriaguez, que ela exclui a culpabilidade lá na teoria geral do crime, lá quando a gente está estudando a criminalidade, a gente tem a culpabilidade, dentro da ideia do crime ser fato antijurídico, fato típico antijurídico e culpável. A gente tem lá no artigo 28, inciso 2, que a embriaguez ela pode ser causa de excludente de culpabilidade. Copiei aqui, inciso 2. Então, em regra, não exclui a imputabilidade penal a embriaguez voluntária ou culposa. Sim, só que a embriaguez involuntária aquele velho exemplo que o doutrina fala, que eu acho que nunca aconteceu na prática, que é
problemático a gente aplicar essa agravante, pela extrema dificuldade de provar essa motivação subjetiva do sujeito em se embriagar para ter coragem de praticar aquele crime, para cometer aquele delito. E no artigo 65, voltando para as atenuantes, um outro fato que eu acho interessante é o crime multitudinário, que é o crime quando ele é cometido em razão de multidão. A linha E, achei. Que crime é esse? É o crime do estádio de futebol. A gente vê as pessoas se transformando, pessoas normais se transformando em animais, porque estão vendo várias pessoas brigando, discutindo, e aí entram nessa trupe e cometem crimes atrozes por causa dessa influência da multidão. Não estou dizendo que é justa a existência desse atenuante, mas ela está aí na lei para ser aplicada. O relevante valor social e moral, que é o artigo 65, inciso 3, a linha A, ele é aquele relevante valor social e moral que também não baste para isentar o sujeito de culpabilidade. O sujeito sobre violenta emoção, ele vai ficar isento de culpabilidade mesmo. Esse relevante valor social ou moral, na jurisprudência a gente tem diversos casos, e é muito difícil a gente trazer algum caso aqui, porque não dá para se generalizar um mesmo caso. Se você pensar num pai que espanca um estuprador da filha dele, você vai dizer que tem relevante valor social ou moral, mas a gente vai ter que ver as circunstâncias do caso concreto exato, para ver se ele está acobertado por uma situação de culpabilidade, se há algum excesso aí, se vai ser aplicado atenuante ou não. Agora vamos para circunstâncias, para o concurso de agravantes e atenuantes. Vou falar bem rapidinho. O que acontece? Quando eu tenho uma agravante e uma atenuante, aí sim, em regra, eu vou tirar as duas, eu vou compensar as duas. Se eu tenho uma agravante e uma atenuante, eu nem aumento nem diminuo a pena continua melhor. Se eu tenho 3 agravantes e 2 atenuantes, eu vou agravar de 1/6, as outras 2 foram compensadas. O que o artigo 67 vai prever aqui? Que existem circunstâncias que são preponderantes, tanto atenuantes como agravantes. Quais são as circunstâncias preponderantes? Agravantes, a reincidência, além das motivações do crime. Então, se foi por motivo fútil, se foi por motivo torpe. E quais são as atenuantes preponderantes? A jurisprudência define a confissão e a menoridade relativa como atenuantes preponderantes por se vincularem à personalidade do agente. Isso é um entendimento jurisprudencial, então daqui para ali pode mudar, pode modificar, pode voltar atrás. Aquela da Lei Maria da Penha também, aquela agravante lá, também tem sido considerada uma agravante preponderante por estar vinculada à motivação do crime, ser uma motivação de gênero, apesar de nem sempre essa motivação de gênero estar presente nas violências domésticas. As circunstâncias, já as causas de aumento, a Cris, até pelo que ela me falou, ela ensinou para vocês na última aula, então está bem fresquinho na cabeça de vocês. A gente já vai aplicar as faixas previstas na legislação, sendo que quando eu não tenho um valor fixo, um aumento fixo ou uma diminuição fixa, igual no caso de tentativas, salvo engano, é de 1/4 a 2/3, de 1/6 a 2/3. 2/3, de 1/3 a 2/3? 1/4 a 2/3, não é? 1/3. 1/3 a 2/3. Nesse caso, como é que a gente faz para dizer se é 1/3 ou se é 2/3? Cada caso de aumento tem a sua peculiaridade. E a gente olha realmente no caso concreto. No caso da tentativa, por exemplo, o que a doutrina e a jurisprudência diz? Olha, quanto mais próximo de concluir o crime, de consumir o delito, menos eu diminuo. Quanto mais longe de se consumar o crime, mais eu diminuo. Naquele intercrimes que a gente estuda, no intercrimes concreto, eu vou fazer essa análise e vou diminuir ou aumentar mais, a depender sempre muito da causa de aumento. A causa de aumento, ela é aplicada lá no final, e a causa de aumento e de diminuição,
Há uma disputa na jurisprudência também, se aumenta primeiro ou se diminui primeiro, mas o que a doutrina explica é que não faz diferença no final das contas. Que a ordem do cavalo não altera o... Eu esqueci da frase. Só estou lembrando do veador. Mas, enfim. Cheguei na pena em concreto. Acabou a dosimetria da pena restritiva de liberdade. Mas ainda tem... E aí eu não vou entrar, vou deixar para a Cris, porque a gente já está indo para quase 10 horas da noite. Vou entrar para a Cris, depois vai continuar ainda a dosimetria da pena, para vendo se cabe os benefícios penais, a dosimetria da pena de multa e todas essas questões. Só na causa de aumento, uma última questão interessante é a questão da junção de crimes. Crime continuado, concurso formal e o concurso material. O concurso material é muito simples, a gente pega Eles a pessoa... não viram ainda. Não viram ainda, né, Cris? O próximo, depois da aplicação da pena, aí vai para esse conteúdo. Pronto, é só falar então rapidinho sobre o concurso formal e o crime continuado, porque eles são causas de aumento de pena. Eu não vou entrar nem no conceito do que eles são, não. Mas eles dois são causas de aumento de pena. Só que eu não vou aplicar na terceira fase da dosimetria da pena. Depois que eu já tiver concluído a pena definitiva dos dois crimes, por exemplo, em concurso formal, aí que eu vou pegar a da pena mais alta e vou retomar o concurso formal e vou retomar para a terceira fase da dosimetria da pena. Então é como se eu chegasse na terceira fase, desse uma pausa, fizesse a do outro crime, desse uma pausa, pegasse a pena do crime mais alto para voltar para a fase de dosimetria da pena, mas aí vocês vão lembrar quando a Cris for ensinar, vocês vão lembrar de eu falando isso. Pessoal, muito obrigado, desculpa ter me estendido tanto, foi bem mais longo do que eu imaginava, bem mais longo do que é o tempo que vocês me deu. Foi um prazer estar com vocês. Maravilhoso, doutor. Agradecer a sua participação. Eu já sabia que o senhor ia se estender, porque quem sabe muito fala muito, né? Então, assim, foi muito bom. Como é muito bom aprender com o senhor no dia a dia, tá? Oi, amor! Você não lembra da tia Cris, não? Oi, meu nome é Miguel. Eu sei. Tava assistindo a aula do papai? Não, vim buscar o papai para dormir, né? Dá tchau para todo mundo. Tchau, abraço. Tchau, boa noite. Muito obrigada, doutor. Valeu. Até as urgências de amanhã. Até amanhã. Tchau. Então, pessoal, a gente finaliza a aula de hoje, agradecendo ao doutor Ricardo pela participação. É uma pessoa extremamente ocupada, mas como vocês puderam perceber, é um jovem muito sábio e de muita boa vontade. O doutor Ricardo é um gentleman, eu costumo dizer que ele é essa pessoa que todos os dias ele está ali para atender os cidadãos. Vocês vão ter a oportunidade, no momento em que estiverem no estágio, assistir às audiências com ele ou em algum outro momento, e vai ver que esse é o perfil dele com todo mundo, do advogado mais famoso à pessoa mais simples que chega no fórum para ser atendida. Então, espero que vocês tenham gostado. Na segunda-feira, a gente dá continuidade. Eu estive olhando hoje, pessoal, o nosso calendário de planejamento da FAFIC, que nós, professores, fazemos esse planejamento no início do semestre. Então, eu fiquei muito contente de saber que nós não estamos com atraso de conteúdo. Nós estamos dentro do cronograma, graças a Deus. Então, está tudo muito em ordem, tá? Espero que vocês tenham gostado da surpresa de hoje. Eu vou tentar, acredito que o Tiago também está gravando, mas eu vou tentar também disponibilizar no Sofia, tá? Eu coloquei já 2 ou 3 aulas desse conteúdo no Sofia também para poder ficar... Oh, meu amor, obrigada. Para tentar ficar tudo registrado, tá? Então, um cheiro no coração e tenha um final de semana maravilhoso. Oi? Essa aula foi muito boa. A senhora poderia, talvez, em uma próxima, tentar falar com o doutor Leandro? Sobre? A participação dele aqui também, isso. Posso tentar, porque vai ter que ver algum conteúdo que a gente tenha um tempo, né, para poder participar, mas eu vou fazer sim, convite, tá bom? Pegar algum conteúdo que tenha mais relação com a prática dele do dia a dia
que ele possa fazer uma participação aqui conosco na noite das nossas aulas, tá bom? Então, um cheiro bem grande, até segunda-feira, hein? Tirem aí um print Cheiro. aí, que eu não consigo tirar esses prints dessa tela, eu tenho que tirar no celular. Cris,